Era 1989, eu tinha 17 anos, quando o governo havia congelado as poupanças do país e minha família perdeu tudo. Nos mudamos para um sítio com lavoura de plantação de uvas na cidade de Indaiatuba, São Paulo, para trabalhar duro na roça e recomeçar do zero. Em junho, fui convidado para uma festa junina no sítio. Eu não queria ir, mas mesmo assim acabei indo. Foi aí que ela chegou. Usava um vestido amarelo, cabelos castanhos, olhos azuis esverdeados. Foi amor à primeira vista. Meu coração disparou tanto que eu, sem reação, fugi para casa. Mas o destino, ou melhor, Deus, me fez voltar. Eu nunca tinha dançado na vida, mas meus amigos nos aproximaram. Eu tremia igual vara verde. O nome dela era Dulce. Meu nome é Dulce. Dançamos uma música lenta que marcou nossas vidas para sempre. Logo começamos a conversar. Nesse momento, ela me falou que morava no sítio ao lado do sítio que eu morava. E nasceu daí o começo das nossas vidas juntos e começamos a namorar naquela mesma noite. Trocávamos cartinhas e bilhetinhos pelos nossos amigos cupidos. Foi num dia em que ela me revelou seu segredo. Ela nasceu com uma anomalia. Tinha apenas um rim e sofria com infecções urinárias gravíssimas. Chegou o grande dia de pedir a mão da Dulce em namoro aos pais dela. Mas era dia de futebol, um clássico entre São Paulo contra Corinthians. O pai dela, o seu Antônio, era fanático por São Paulo. Fiquei sentado no sofá ao lado do pai dela jogo inteiro, sem conseguir dar uma palavra. Eu já não tinha mais unhas nas mãos de tanta ansiedade. Quando o jogo acabou, ele olhou para mim e perguntou o que eu queria conversar com ele. Com o coração na boca, encarei o desafio e no final, quem ganhou não foi o São Paulo. Quem ganhou foi eu. Chegou a vez de pedir a mão da Dulce em namoro para a mãe dela, a dona Cida. A Dulce me tinha dito dias antes que a mãe dela não me queria ver nem banhado a ouro, que ela era contra o nosso namoro. Mas no decorrer de conversarmos por longas horas sobre variedades de assuntos que tínhamos em comum gosto, deu para perceber que estava começando a ter um vínculo de afetividade. E isso foi tão gostoso, porque dessa maneira ela permitiu naquela mesma noite o nosso namoro. E Deus traçou o nosso destino. O namoro foi aceito, mas os dias difíceis vieram rápido. Pouco tempo depois, cheguei um dia na casa dela e a Dulce não estava na varanda me esperando como sempre fazia. A infecção urinária tinha voltado com uma força avassaladora. Entrei no quarto e a vi se contorcendo e chorando de muita dor. Meu coração se despedaçou por dentro, mas engoli o desespero para ser a rocha que ela precisava ao seu lado. Ao ver a Dulce sofrendo tanto, me ajoelhei aos pés de Deus e não deixei ela perceber que eu estava de joelhos, segurando suas mãos, e implorei para que Deus tirasse aquela enfermidade. Foi quando o Senhor manifestou sua presença em voz humana sobrenatural e falou comigo. Ele prometeu que assim que nos casássemos, ela seria curada de uma parte da doença, e mais para frente, com o tempo, ele a curaria por completo. E para provar seu poder, ele cortou a infecção naquele exato momento, e Deus traçou o nosso destino. Já sem dores, pudemos namorar normalmente. Meu coração regozijou de alegria pela obra de recuperação da saúde da Dulce. Chegando a hora de ir embora para minha casa, me despedi da Dulce e fui a caminho pela estrada. Mas o inimigo da nossa alma fica furioso com as bênçãos que Deus nos dá. Pelo caminho, tive que pular um córrego e quando fiz, havia uma serpente que subiu por dentro da barra da calça até meu joelho. Nesse momento, eu clamei pela misericórdia de Deus. E Deus tomou minha mão. Lancei minha mão pegando a cabeça da serpente e ela se enrolou na minha perna por dentro da calça. Eu, com uma mão só,
tirei minha calça porque a outra mão estava segurando a serpente. E depois que tirei minha calça, a chacoalhei até que a serpente caiu dentro do córrego. Foi quando percebi que a serpente tinha defecado dentro da calça e eu tive que voltar para casa com a calça do avesso. Quando minha família me viu chegar daquele jeito, todos caíram na gargalhada. Riram e zombaram muito, até que contei o livramento de morte que Deus tinha me dado. Aí o clima mudou e todos ficaram impressionados com o milagre. Comecei a partir dali participar voluntariamente da nossa rotina de exames e viagens para os hospitais das clínicas da Unicamp, PUC-Camp, Celso Piero e vários outros hospitais para ver se haveria uma cura para ela. Convicto que eu queria me casar com a Dulce, fui até uma joalheria em Campinas, cidade vizinha de Indaiatuba, para fazer um orçamento de preços e consegui combinar com o dono da joalheria um par de alianças muito bonito com um bom preço. Voltei para casa e conversei com meus pais e batalhamos muito para conseguir o dinheiro para comprar as alianças. Só eu tinha conseguido apenas o dinheiro do valor das alianças e o dinheiro de ida e volta das passagens de ônibus para Campinas e voltar para Indaiatuba, sem poder comprar uma água para beber. Mas eu estava muito contente de estar indo comprar as alianças, em segredo, sem que a Dulce soubesse. Quando desci na rodoviária de Campinas, fui direto para a joalheria, mas no caminho fui abordado por uma mulher em situação de rua, que deveria ter mais ou menos 30 anos, que me parou e começou a me pedir dinheiro. Eu tentei fugir, me desviando para o outro lado da avenida, mas ela não desistia e continuava atrás de mim, até que eu comecei a andar mais rápido. E foi nesse momento que ela falou que tinha que dar alguma coisa para a mãe dela e para a bebê dela o que comer. Ela não tinha sequer um leite para beber e nem um pão para dar para a mãe dela. Foi quando eu andava apressadamente para me desvencilhar dela e ela logo atrás de mim suplicou chorando: "Pelo amor de Deus, me ajude!" Meu corpo travou naquele momento. Meu coração aquebrantou na hora. Deus me fez sentir de colocar a mão no meu bolso. Eu não tinha carteira naquela época e o dinheiro estava no bolso. Com a mão dentro do bolso, separei rapidamente algumas notas de dinheiro sem saber o quanto eu tinha tirado. Entreguei o dinheiro separado para ela e ela, chorando copiosamente, me disse: "Deus te abençoe imensamente." E foi correndo na minha frente e vi quando ela entrou em uma padaria e saiu de lá, e entrou logo à frente num canto e tinha um amontoado de papelões. E lá dentro havia uma senhora bem mais velha que ela e uma bebê no seu colo. Foi aí que vi quando ela tirou da sacola um saquinho de leite e alguns pãezinhos. Fiquei muito feliz de entender que Deus tinha suprido aquela família, mas fiquei muito triste ao mesmo tempo, porque eu já não tinha mais o dinheiro para comprar as alianças. Mas mesmo assim, fui até a vitrine da joalheria e fiquei olhando as alianças que estavam na amostra, quando de repente o dono da joalheria me viu e foi correndo me levar para dentro da loja. Eu não queria, na verdade, que ele me visse ou que nem se lembrasse de mim. Ele foi logo me perguntando se eu tinha ido lá para comprar as alianças, e eu fiquei muito sem graça na frente dele. Mas Deus me fez me lembrar que eu fiz a vontade dele. Então contei tudo o que tinha acontecido e finalizei contando que fiz apenas o que Deus me pediu de fazer, que era para ajudar, não importasse quem fosse, nem que fosse um estranho ou desconhecido. E conforme eu ia contando para aquele homem, ele estava colocando as alianças numa caixinha, embrulhou com todo carinho, colocou num lindo embrulho, colocou numa sacola e me disse assim: "Tire o dinheiro da passagem de volta para Indaiatuba e o restante do dinheiro é o preço das alianças. Você fez a vontade de Deus e ajudou a uma família sem você as conhecer. Agora Deus me fez sentir de abençoar alguém que acabou de fazer sua vontade. Simplesmente, Deus está fazendo de novo a sua vontade. Vá em paz e seja muito feliz no seu matrimônio." Ali, vi o operar de Deus na minha vida de novo e fui embora para minha cidade, Indaiatuba.
e Deus traçou o nosso destino. Foi passando o tempo e já não tínhamos mais dúvidas do nosso amor, e resolvemos marcar o nosso casamento. Conversamos com os nossos pais e eles disseram que depois que fizéssemos a colheita das uvas e quando acabasse com a safra, com o rendimento eles fariam uma grande festa de cerimônia do nosso casamento. Mas não foi assim que aconteceu, porque naquele ano deu uma tempestade de chuva de granizo, destruiu a lavoura de uvas e tivemos que adiar com o nosso casamento. E combinamos de nos casarmos na próxima safra. Só que mais uma vez, não fui como planejado. Deu outra tempestade de chuva de granizo e destruiu a safra daquele ano. Porém, desta vez, decidimos nos casar sem ter que esperar outra safra. Não desistimos e não desanimamos. Marcamos nosso casamento mesmo sem safra. Nosso casamento foi muito simples, mas foi completo. No dia 20 de abril de 1991. Porque Deus abençoou o nosso matrimônio e tivemos nossas famílias e os nossos melhores amigos juntos de nós. Na igreja e na festa que Deus preparou para comemorarmos, e depois de 5 meses, Deus nos levou para o Japão. E lá, Deus completou e cumpriu sua promessa. A enfermidade da Dulce sumiu por completo e não mais se manifestou. E o nome de Deus está sendo exaltado por essa obra todos os dias da nossa vida. E Deus traçou o nosso destino. Assim se encerra a primeira temporada dessa história que de fato ocorreu e dará sequência para tantos outros episódios baseados em minha vida. Esta foi apenas a primeira parte de muitas outras que estão por vir. Se você nos acompanhou até aqui, fica o meu sincero agradecimento e espero nos vermos novamente na segunda temporada que sairá em breve. Que o peso do mundo nunca seja maior do que a sua fé e esperança, pois Deus é fiel e está presente nos mínimos detalhes de nossas vidas. Siga as redes sociais no link do perfil e o canal do YouTube para não perder os novos vídeos. Deus abençoe a todos e nos vemos em breve. Até mais!